Hare Krishna, boa noite a todos. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Se tiver alguém que pode dizer que tá ok, som, visão, tudo, agradeço. Deixa eu ver se está transmitindo aqui. Vamos ver. Então tá acontecendo, acabei de verificar aqui. Boa noite a todos, gostaria de agradecer pelo convite para poder dar continuidade e encerramento, desse ciclo de palestras do Mês da Mulher, que está acontecendo em muitos iatras do Brasil. E meus parabéns para o pessoal do Iatra de Recife, que quiseram dar realmente continuidade até o fim desse ciclo. E a gente sabe que esse é o último domingo do Mês da Mulher, então muito obrigada mesmo. Então, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a gente vai ler o Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 42. O tema da palestra é entusiasmo e equilíbrio, e vou tratar diversos aspectos como ignorância, conhecimento, dúvida, mas todos eles vão girar em torno dessas duas palavras, entusiasmo e equilíbrio. Então vamos lá. Tasmada jnana sambhutam hirtistanam jnana sitatmanaha chittaivanam samsayam yogam Atistotista Bharata. Tradução palavra por palavra. Tasmat, portanto, Agyana Sambhutam, nascido da ignorância, Hirtistam, situado no coração, Gyana, conhecimento, Asina, pela arma, Atmanaha, do eu, Chitwa, cortando, Enam, este, Samsayam, dúvida, Yogam, em yoga, Atista, situa-te. Utista, levanta-te para lutar. Bharata, ó descendente de Bharata. Então, tradução e significado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Portanto, as dúvidas que por ignorância surgiram em teu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento. Armado com o yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. Significado. O sistema de yoga ensinado neste capítulo se chama Sanatana Yoga, ou atividades eternas executadas pela entidade viva. Este yoga divide as ações sacrificatórias em duas categorias. Uma delas é chamada sacrifício dos bens materiais, e a outra, conhecimento do eu, que é a atividade espiritual pura. Se o sacrifício dos bens materiais não é empregado para a compreensão espiritual, este ato se torna material. Mas aquele que executa estes sacrifícios com objetivo espiritual ou em serviço devocional faz um sacrifício perfeito. Quando chegamos às atividades espirituais, verificamos que elas também se dividem em duas: compreensão do próprio eu, ou da posição constitucional, e a verdade referente à suprema personalidade de Deus. Quem segue o caminho do Bhagavad Gita como ele é, pode muito facilmente entender estas duas importantes divisões do conhecimento espiritual. Ele não sente nenhuma dificuldade em obter perfeito conhecimento de que o eu é parte integrante do Senhor. E este entendimento é benéfico, pois é possível compreender facilmente as atividades transcendentais do Senhor. No começo deste capítulo, as atividades transcendentais do Senhor foram mencionadas pelo próprio Senhor Supremo. Quem não entende as instruções do Gita não tem fé e deve se considerar que está abusando da independência fragmentária que lhe foi concedida pelo Senhor. Se apesar destas instruções alguém não compreende a verdadeira natureza do Senhor como eterna, bem-aventurada e onisciente personalidade de Deus, de certo, é o tolo número 1. A ignorância pode ser removida pela aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna.
Desperta-se a consciência de Krishna com diferentes classes de sacrifícios aos semideuses, sacrifício ao Brahman, sacrifício em celibato, em vida familiar, no controle dos sentidos, na prática do yoga místico, em penitência, na renúncia aos bens materiais, no estudo dos Vedas e em participar da instituição social chamada Varnashra Dharma. Todos estes são conhecidos como sacrifício e se baseiam em ação regulada. Dentro de todas estas atividades, no entanto, o fator é a autorrealização. Aquele que busca este objetivo é um verdadeiro estudante do Bhagavad Gita. Mas, quem duvida da autoridade de Krishna, recua. Aconselha-se, portanto, que se estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura sob a orientação de um mestre espiritual genuíno com serviço e rendição. O mestre espiritual autêntico está eternamente na sucessão discipular e, em hipótese alguma, se desvia das instruções que o Senhor Supremo há milhões de anos transmitiu ao Deus do Sol, por cujo intermédio os ensinamentos da Gita desceram do reino ao reino terrestre. Deve-se, portanto, seguir o caminho do Bhagavad Gita como ele é expresso no próprio Gita e ficar atento às pessoas interesseiras que buscam o seu engrandecimento pessoal e que tiram os outros do caminho verdadeiro. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Quem entende isso é a pessoa que já começa o seu estudo da Bhagavad Gita numa plataforma liberada. Srila Prabhupada Ki Jai. Então eu fiz questão de ler o significado inteiro porque é realmente muito bom, né? E algumas palavras-chave assim desse significado, que é ignorância, dúvida, conhecimento e yoga, né? Então eu sei que não é só devotos que acabam assistindo a palestra online na internet, porque a gente sabe que a internet tem uma vasta acesso a muitas pessoas, né? Então é importante deixar claro aqui que quando a gente está falando de yoga na Gita, a gente não está falando da yoga de asanas, que é uma etapa da autorrealização espiritual, mas a gente está falando na realidade de conexão com Deus, de estar conectado, estar fixo em yoga, estar fixo nessa conexão. Quando a mente se torna nishta, fixa nessa conexão, aí você pode, né, agir com a devida conhecimento transcendental e agir para Krishna. Então, nesse sentido de yoga. O sentido de ignorância, pegar a palavra do latim, eu até estava olhando a etimologia da palavra, né? É ignaros. Então, ou seja, do latim a tradução literal significa não saber. Aquele que não sabe, só isso. Às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a gente chama de ignorante com tanta raiva, assim, né? Mas da parte de um espiritualista, de um devoto, a gente deveria estar bem, assim, consciente que simplesmente não sabe, né? E tomar, assim, até o exemplo de Jesus, né? Que ele fala na hora da crucificação, assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, essa compassividade em frente à ignorância, por entender que a ignorância é simplesmente o não saber. E como é que se mitiga o não saber? Com o saber. É isso que Krishna está falando nesse verso agora. E conhecimento do latim é cognoscere. Então, significa cognoscere, saber. Esse gnoscere vem também de gnose, guiana do sânscrito, né, que é a raiz. Então, uma outra forma de ler esse verso poderia ser: as dúvidas que nascem do não saber devem ser cortadas com o saber. É simples se a gente vê dessa forma, né? Claro que a gente sabe que o processo é bem mais complexo do que isso, mas tem um certo nível de simplicidade aí. E então, um dos pontos principais desse verso é a questão das dúvidas, né? A gente vê assim que o Bhagavad Gita, ele parte de um ponto no qual Arjuna está em dúvida. Ele não sabe exatamente o que ele deve fazer. Então, Arjuna se encontra no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele não sabe qual escolha ele deve fazer, ele está em dúvida sobre a ação dele, né? A gente poderia assim dizer que naquele momento Arjuna está passando por um ignorante, entre aspas, assim, ele não sabe como agir, mas é claro que Prabhupada nos explica assim no significado que Arjuna ele foi colocado em ilusão por Krishna, né? Arjuna é um devoto puro, a gente sabe disso, então Krishna, assim como ele retira da ilusão, ele também pode colocar na ilusão, como ele fala no Bhagavad Gita que ele dá a lembrança, ele dá o esquecimento, né? Então ele deu o esquecimento para Arjuna do conhecimento que Arjuna já tem, porque diferentemente de muitas interpretações da Bhagavad Gita, Arjuna não é uma alma condicionada no qual ela passa e se ilumina no momento da Gita, né? Então Arjuna ele vem do mundo espiritual e faz esse teatro junto com seu amiguinho Krishna, né? Então essa cena do diálogo entre Krishna e Arjuna, ela é como se fosse um teatro, assim, né? Eles estão executando um teatro. E é um teatro transcendental, porque ele tem uma função universal, né? E todos se beneficiam daquilo que está acontecendo.
E mesmo as pessoas que estavam ali presentes e não estavam interessadas no assunto estavam sendo beneficiadas, né? Simplesmente porque Krishna estava presente. Então, Arjuna é uma alma transcendental, totalmente liberada, ele é colocado em ilusão por Krishna e naquele momento ele entra em dúvida. A ilusão se apresenta como dúvida, o que eu faço? Eu não sei como agir. Né? A Gita, ela é um manual de ação pra gente, né? Já que estamos nessa realidade material, como eu devo agir, como eu devo me portar. Em todos os aspectos, a Gita nos dá um guia para a alma condicionada do que fazer. Então, tem um verso aqui que é muito bacana sobre dúvida, que é o verso 40 do mesmo capítulo. E aí vai falar assim: mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas caem. Para a alma com dúvidas, não há felicidade nem neste mundo e nem no próximo. E no significado, Srila Prabhupada vai descrever os tipos de dúvidas que a pessoa tem, né? Então, e ele já está colocando uma pessoa que já entrou um pouco em contato com o conhecimento transcendental. Eu listei eles aqui, e desse significado do verso 40, e o primeiro deles que Prabhupada coloca assim é conhecer as escrituras, porém não ter fé. Ou seja, eu sei que elas existem, eu tenho até algum conhecimento superficial sobre elas, quando é útil para mim, eu vou usar. Tipo, caso eu queira demonstrar alguma erudição em algum momento e aquilo se faça útil, então eu vou exibir alguma erudição daquela escritura, né? Ou em algum momento que eu precise justificar alguma atitude minha, aí eu vou usar daquela escritura. Então eu tenho um certo conhecimento acerca dela, mas eu não tenho fé, né? E fé nesse sentido, né? Aquele sentido de Shraddha, que é colocar o coração em ser fiel àquilo. Então a pessoa, ela realmente não transforma a vida dela em cima daquele conhecimento escritural. Ela simplesmente usa aquilo quando lhe convém. Então ela não tem uma fidelidade, ela não tem uma fé em relação àquilo. Esse é um tipo de dúvida, né? Um tipo do tipo duvidoso, assim, que Prabhupada coloca no significado. O outro tipo que ele coloca tem fé na Gita, mas não reconhece a posição de Krishna nem o adora. Eu achei esse bem interessante, assim, porque nessa era de Kali, a gente vê muito isso acontecendo. Então, tem muitas pessoas, assim, tem muitas versões que nós podemos, assim, com um certo nível de confiança, dizer que são versões da Bhagavad Gita fraudulentas, né? Porque elas não apresentam a Gita como ela é, né? Como a gente recebe, assim, dentro da sucessão discipular, porque um dos maiores crimes que você pode fazer com a Bhagavad Gita é tirar a Krishna do centro, né? Então, justamente, muitas edições da Bhagavad Gita que tem por aí, o que elas fazem? Elas retiram Krishna do centro e tornam o conhecimento todo impessoal, sendo que ele é pessoal do início ao fim, né? E então, essas pessoas que elas até têm alguma fé na Bhagavad Gita, assim, mas elas não têm interesse em Krishna. Isso é extremamente contraditório, né? Porque a Gita está nos ensinando justamente sobre Krishna. E a gente vê muito disso por aí hoje em dia. As pessoas assim têm um interesse na Bhagavad Gita, mas não desenvolvem o interesse por Krishna, porque não está sendo apresentado para elas da forma correta, né? Então, da mesma forma que uma pessoa quer fazer um trabalho assim para a faculdade, por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre os muçulmanos, ou eu gostaria de fazer um trabalho sobre os budistas. A quem que você recorre? Né? Você recorre aos muçulmanos para aprender sobre o Alcorão. Você recorre aos budistas para saber sobre Buda, né? Porque ninguém melhor do que aquele que pratica para falar. Então, dentro do conhecimento da Gita, os devotos de Krishna são aqueles que podem realmente falar sobre a Bhagavad Gita, né? Porque eles estão praticando aquilo, eles estão devotados, eles estão se colocando como amigos de Krishna para entender, assim como é orientado na Gita que se faça, né? Então esse é um outro tipo de pessoa duvidosa que Prabhupada coloca dessa era. E aí o terceiro tipo que Prabhupada coloca é aqueles que colocam Krishna no nível de um semideus. Então, colocar Krishna em nível de igualdade com Brahma, com Shiva, com Ganesha, Parvati, Sarasvati, Durga, Kali, né? Então a pessoa, ela não consegue colocar Krishna num nível superior, porque ela já tem essa ideia de que já que tudo é igual mesmo, né? Então Krishna deve ser igual a todos os outros. E a Gita, novamente, uma pessoa que já começa a ler a Gita com esse tipo de mentalidade, ela vai ter um benefício mínimo, muito pequenininho da Gita mesmo. E Prabhupada coloca isso. O benefício é muito pequeno, assim, porque o grande néctar da Bhagavad Gita é reconhecer a posição de Krishna. E muitas vezes Srila Prabhupada já colocou que o grande mal desse mundo, o grande mal do mundo material, e principalmente na era de Kali, é que Krishna não está no centro.
Então o mundo ia melhorar muito se a gente soubesse qual é a posição de Krishna, né? Entender quem é Krishna é a primeira coisa, assim, é um dos primeiros requisitos. Isso é tão sumamente importante que o primeiro verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam é justamente para conscientizar a gente de quem é Krishna antes de todo o Bhagavatam se apresentar, por exemplo. Então tem aquela passagem famosa, assim, de quando Bhaktisiddhanta vai para Vrindavana e os babajis ficam muito felizes que ele vai dar um ciclo de palestras de 1 mês, todos os dias do Bhagavatam, e eles estão interessados em escutar sobre os passatempos íntimos de Krishna. E aí o que Bhaktisiddhanta faz, né? Ele vai lá e dá o primeiro verso do primeiro canto durante 30 dias de formas diferentes. Todos os dias ele dá o mesmo verso. E o que esse verso estabelece? Quem é Krishna? O que é esse mundo, né? E quem é você? Porque primeiro a gente tem que entender isso. Esse é o primeiro passo, realizar quem é Krishna, né? E uma pessoa que chega com essa mentalidade frente à Gita, ela já está muito mais consciente do tipo de conhecimento que ela vai receber. Então, e ele coloca nesse significado, depois desses itens dos duvidosos, ele coloca assim: as pessoas que não têm fé e os incrédulos, eles não progridem em consciência de Krishna e jamais conseguem se fixar em consciência de Krishna. Ou seja, quem mantém esses 3 tipos de mentalidades, não colocar Krishna no centro, considerar Krishna como um semideus e ter fé não ter fé na escritura, mas fazer uso do conhecimento indevido dela, né? Pessoas interesseiras, essas pessoas nunca vão progredir na consciência de Krishna. Por isso que é muito importante a gente conscientizar disso, né? E até a última frase, eu falei agora, mas eu vou repetir com as palavras de Prabhupada, a última frase do significado 42, Prabhupada coloca assim: o Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Quem entende isso é uma pessoa que começa o seu estudo do Bhagavad Gita numa plataforma liberada. Então, por isso que é muito importante que a Gita seja apresentado dentro de uma sucessão discipular de mestres fidedignas, né? Porque a pessoa começa a estudar o Bhagavad Gita numa plataforma liberada, Prabhupada coloca. Então, se ela já entende a posição de Krishna, ela vai receber esse conhecimento da fonte mais pura, assim, da forma mais pura possível. Esses itens que eu coloquei em relação às dúvidas negativas, são aspectos negativos das dúvidas. Existem os aspectos positivos das dúvidas. E tem uma chargezinha que uma vez eu vi na internet há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci, porque eu achei muito interessante essa analogia que ela fazia, que tem um muro, e aí tem 2 lados. De um lado tem um anjinho, tem um homem sentado em cima do muro, e do outro lado tem um demônio. Um demôniozinho ali. Aí o homem tá sentado em cima do muro e ele olha para um lado e ele olha para o outro e ele não sabe exatamente para onde que ele quer ir, assim. Aí ele olha pro anjinho assim, o anjinho tá falando: vem pra cá, aqui a gente é eterno, aqui a gente é feliz, aqui a gente tem frutas maravilhosas, aqui você vai ser você mesmo, aqui é a realidade. Aí o anjinho tá lá pregando pra ele, falando pra ele assim. Aí ele olha pro demôniozinho assim, aí o demôniozinho tá quieto, tá só desfrutando, assim, bem feliz da situação, assim. Aí ele pergunta pro demônio: olha aqui, por que você não tá tentando me convencer a ir pro seu lado? Aí o demôniozinho responde pra ele assim: porque o muro é meu. eu sempre conto essa passagem, porque eu acho muito legal, né? Que a gente estar em dúvida, a gente não está dentro do barco ainda, né? Então a gente precisa, com a ajuda do conhecimento transcendental, ir mitigando essas dúvidas no nosso coração. Que aí sim a gente vai poder ter um entusiasmo devido para, que nem Krishna diz, levantar e lutar. Como em yoga, na conexão com Krishna. Essa é a forma correta de agir. Então é isso que o verso está dizendo pra gente. E os aspectos positivos de estar em dúvida, porque tudo tem, né? O aspecto lado negativo e positivo. Esse mundo material é um mundo de dualidades. E então, existem as dúvidas favoráveis. Isso é colocado no Srimad Bhagavatam pra gente. Então, uma pessoa que ela chega num estado manso e humilde e tem questões a fazer, indagações, mas ela tem um intuito de quando receber a resposta em relação àquilo, ela colocar em prática, essas são as dúvidas favoráveis. Então, indagações que a gente faz sem o intuito de colocá-las em prática, são indagações muitas vezes vazias. E as dúvidas que a gente cultiva, sem tentar mitigar elas com as pessoas corretas, no momento correto, são dúvidas que vão se transformar em impedimentos para a nossa prática espiritual. Né? Então, na medida do possível, a gente deve apresentar elas de forma estruturada, primeiro reconhecê-las e depois apresentá-las. Né? Porque, de certa forma, o que a gente encontra aqui, Arjuna estava em dúvida, e o que ele faz? Ele se recorre à pessoa
melhor pessoa que ele poderia recorrer, né? Ele recorre a Krishna. E digamos que depois que Krishna diz assim, nesse verso, né, o verso 42, Krishna vai dizer assim, armado com a yoga, ó Bharata, levanta-te e luta. Digamos que Arjuna respondesse assim, perfeito, muito obrigada, Krishna, eu não preciso saber de mais nada, eu vou lutar. Acabou o diálogo, acabou no quarto capítulo da Bhagavad Gita. Mas como a gente sabe, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, né? Então, Arjuna não aceitou de cara uma instrução que não mitigou todas as dúvidas do coração dele. Então, por isso que Arjuna é um discípulo perfeito. Não é simplesmente pelo fato de que ele obedeceu. Não é uma forma de obedecer cega, né? É uma forma de obedecer consciente. Então Arjuna colocou todas as dúvidas dele, até quando Krishna deu a instrução sobre como praticar a yoga, Arjuna não corrobora com aquela forma que Krishna apresentou, aí Krishna apresenta outra forma ainda. Então, como a gente vê, Arjuna não aceitou de cara as primeiras instruções. Né, ele foi continuando indagando até que as dúvidas todas fossem mitigadas. Quando chega no capítulo 18, Arjuna diz, não, agora todas as minhas dúvidas, toda a minha ilusão se dissipou. Então, quando ele se percebeu fixo, quando ele percebeu que todas as dúvidas tinham ido embora, aí sim ele aceitou lutar e aceitou Krishna na posição dele perfeitamente. Então, isso é um ponto muito importante para a gente entender que a gente deve desenvolver esse autoconhecimento para saber quais são as dúvidas que residem no nosso coração e que a gente possa mitigar elas de uma forma profunda. Né? Porque tudo nesse mundo material, todas as emoções que a gente considera negativas, elas têm uma medida certa para serem apresentadas, para serem executadas. Então a gente não pode entender as coisas de uma forma tão superficial a ponto da gente pensar assim, não, eu não posso ter dúvida de nada. Não, eu não posso ter medo de nada. Não, eu não posso me lamentar sobre absolutamente nada. E ficar nessa autorrepressão que vai virar uma repressão externa, no qual a gente vai acabar reprimindo os outros naturalmente. Não, a gente deve saber que existe um ponto de que é saudável esses sentimentos. Né? O único sentimento que a gente sabe que não tem um ponto que é saudável é a inveja, né? Como a gente fala bastante sobre isso. Mas até o medo, a lamentação e a dúvida, elas têm um ponto, uma medida certa, uma dose correta, que pode ser, sim, muito útil no nosso processo. Você imagina só, uma pessoa, se ela não tem uma dose de medo saudável, imagina, eu aprendi que eu tenho que mitigar todo o medo do meu coração. Então a pessoa vai pra praia, tá todo mundo dentro do mar, aí apareceu tubarão, e é um tubarão mesmo, e todo mundo grita, sai, socorro, não sei o que horror. E a pessoa fica assim, não, eu não devo ter medo, eu vou me manter aqui, fixo. Aí não vai acontecer nada comigo, assim, eu confio no Senhor Supremo, eu não preciso ter medo. Evidente que não, esse medo, ele não é saudável, né? E já uma pessoa, por exemplo, no outro extremo, né? Porque são tudo faces de uma mesma moeda. A pessoa tá na praia, ela não consegue entrar no mar, não tem nenhum tubarão, tá todo mundo dentro d'água, tá cheio de salva-vidas. Aí a pessoa fica na areia e ela não consegue entrar na água porque ela acredita que um tubarão pode morder ela. E ela passa o dia inteiro assim. Então, são situações extremas, assim. Agora, na situação correta, na medida certa, beleza, medo é útil. A lamentação também. Então, a gente não precisa se reprimir, a gente precisa saber entrar em equilíbrio. Esse equilíbrio vai dar pra gente continuidade, essa continuidade vai dar pra gente entusiasmo. Então, a pessoa, que nem quando acaba a batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, ele se lamenta para Krishna, se lamenta para a pessoa correta. Ele vai dizer para Krishna, nossa, eu mereço ficar no inferno por muitas e muitas vidas, porque por causa de mim, milhões de pessoas morreram, milhões de viúvas agora estão presentes. E ele fala assim, coitado de mim, né? Aquele bem humor de lamentação, assim, dos Shastras, assim, né? E Krishna não vai dizer que ele não deve se lamentar, né? Krishna colocou essa situação dentro do coração de Yudhishthira para que ele fizesse essa lamentação e ele fosse recorrer à pessoa que Krishna queria que ele perguntasse, que era Bhishmadeva no leito de flechas dele. Então, Yudhishthira se lamentou na medida correta, se lamentou para a pessoa certa mitigou as dúvidas dele, o que ele fez? Ele agiu de acordo com aquilo depois. Então, todos esses sentimentos, inclusive a dúvida, eles têm a medida correta, a gente não precisa se auto-reprimir, a gente só precisa ter esse equilíbrio para ver até onde que aquilo é saudável e até onde aquilo não é.
Então, como que a gente mitiga essas dúvidas do nosso coração, aquelas que atrapalham o nosso desenvolvimento? Conhecimento, é isso que Krishna está dizendo aqui. Então, as dúvidas nascidas da ignorância devem ser cortadas com o conhecimento, ó filho de Bharata. Então, a origem da nossa ignorância vem justamente da nossa associação com a matéria. A gente entra em contato com a matéria e passa a esquecer completamente da nossa realidade espiritual. Esse mundo, a gente sabe, Krishna explica na Gita, ele é como um reflexo da árvore verdadeira, né? Brahma, ele se inspirou no mundo espiritual, quando ele vê o mundo espiritual, quando Krishna está dando as instruções para ele, no momento da criação, ele se inspira, essa é a referência dele, e ele cria esse mundo material. Só que nesse mundo material, Brahma não consegue colocar uma coisa que faz toda a diferença. E essa coisa que Brahma não consegue colocar nesse mundo é prema. A grande diferença desse mundo para o mundo espiritual é prema. Então aqui o que reina, né, é o egoísmo, né? Por isso que a gente chama de reino da ilusão, porque o que impera é o egoísmo. Então quando a entidade viva espiritual entra em contato com essa realidade no qual não há prema revigorante, que não há prema assim como centro, não há Krishna como centro, ela entra nesse estado de ignorância, de não saber. Né? Então a gente vai ter essa Yoga Maya no mundo espiritual, que é quando as almas liberadas esquecem que Krishna é Deus para poder se relacionar com ele com intimidade, e a gente vai ter a Maha Maya, que é um reflexo deturpado da Yoga Maya aqui, que a gente simplesmente esquece que Deus existe, assim, total, a gente não tem interesse em Deus, né? E esquece da nossa forma original também, né, de quem nós somos, porque sabendo quem nós somos já é recobrar também de Krishna, de certa forma, né? E como é que a gente faz, né, para mitigar essa ignorância? Através do conhecimento transcendental, é a única forma. Esses 3 modos da natureza material, que é Tamas, Rajas e Sattva, eles atam a entidade viva aqui dentro, e tem aquela famosa analogia, eu acho que ela já foi repetida várias vezes, mas eu acho ela tão legal, que é, a gente chega na casa do nosso amigo, e tem 3 pitbulls bravíssimos, assim, treinados para atacar. E o que a gente faz, assim, no portão, né? A gente quer falar com o nosso amigo, mas tem 3 pitbulls muito bravos ali. Então, eu vou tentar dar um jeitinho aqui de abrir, aí eu vou enganar eles, eu vou entrar, ou eu simplesmente vou tentar acalmar eles, assim, eu vou conseguir, porque eu tenho poder suficiente para fazer isso, né? Eu vou iludir os 3 pitbulls. Ou não, com a minha super força eu vou entrar em briga com eles, vou conseguir. Não, a gente não precisa fazer nada disso, assim, o que a Bhagavad Gita, né, Srila Prabhupada e essa sucessão discipular toda está ensinando pra gente é que a gente deve tocar a campainha. Quando a gente toca a campainha, o nosso amigo aparece na janela. Aí ele reconhece, porque a gente chamou, né? Então ele olha assim, é você. Aí ele vai lá e prende os 3 cachorros, assim, e você entra. Né? É muito simples, assim, da mesma forma com os 3 modos da natureza material. Então quando a gente entra em contato com o conhecimento transcendental, é isso que a gente está fazendo. A gente está chamando por Krishna, né? E aqui, quando a gente fala, né, em conhecimento transcendental, a gente está falando de saber sobre Krishna especificamente, né? Porque Krishna é Veda, Krishna é o conhecimento. Então, no verso 15 do capítulo 15, diz assim: Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Então, muitas vezes uma pessoa quer virar um expert, assim, em Vedanta, em Vedas, assim, mas esquece desse verso primordial aqui da Bhagavad Gita, né? Que é o que a gente estava falando no início, sobre a gente estudar a Gita com Krishna no centro, né? Porque aí Krishna está declarando que ele não é só o objetivo dos Vedas, como ele é o compilador dos Vedas, é aquele que conhece os Vedas, né? Veda, como a gente sabe, é conhecimento transcendental que vem de fora dessa realidade material. Então Krishna é o conhecimento, né? Ele é Veda. Então quando a gente estuda sobre Krishna, a gente está indo direto no objetivo dos Vedas, né? Aí tem o verso 8 do capítulo 10, Krishna fala assim: Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então, os sábios que conhecem essa realidade passam a tomar conhecimento disso. Qual é a ação deles? Eles me prestam serviço devocional e me adoram, né? Essa é a consequente ação desse conhecimento. E essa é a forma correta de conhecer Krishna, né? Como a gente estava falando, Prabhupada comenta no significado. Existe uma forma correta de compreender o Bhagavad Gita, existe uma forma correta de compreender Krishna. E Prabhupada, eu falei ali que no significado do verso 40, Srila Prabhupada comenta que as pessoas que residem nessas dúvidas de não conseguir colocar Krishna no centro ou estudam Bhagavad Gita com
conceitos deturpados do que realmente é a Gita, elas não avançam, e realmente a gente observa, elas não conseguem avançar em apego a Krishna, não conseguem avançar no estudo da Gita, né? Então, a gente vê isso nos passatempos também, a forma correta de conhecer Krishna. Muitas personalidades se associaram com Krishna, como a gente sabe, Kamsa, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Shishupala, Jarasandha, nenhum deles se relacionou com Krishna da forma correta, e eles conheciam Krishna, né? Eles sabiam, assim, superficialmente que Krishna tinha muitos poderes, que Krishna tinha um dote amarelo, Krishna tinha pena de pavão, Krishna tinha flauta. Isso beneficiou eles da forma que eles fossem conhecer Krishna? Não, porque eles não estavam se relacionando com Krishna da forma correta. Então existe uma forma correta. Não basta simplesmente a gente saber atributos externos de Krishna, né? A gente tem que ouvir de um devoto puro e trazer esses atributos para dentro do nosso coração para realizar eles, executando o serviço. Tem um passatempo clássico sobre conhecer Krishna da forma incorreta, assim, apesar de que eu tenha citado todos esses nomes, tem um que eu gosto mais, que é o do Rei Paundraka. É um clássico passatempo, assim, no qual tem um rei, e na época que Krishna está em Dwaraka, e ele está junto com o rei de Kasha, eles estão no mesmo reino, e aí esse rei, ele manda uma carta através de um mensageiro para Krishna. Krishna está sentado no trono na corte, ele recebe, tem várias pessoas, rainhas, os conselheiros da corte, estão tudo ali com ele, e aí Krishna vai ler a mensagem, né? E na mensagem do rei Paundraka diz assim: eu sou o grande Vasudeva e você está me imitando, usando os meus símbolos. Pare imediatamente com isso, de usar os símbolos de Vishnu como se você fosse o Todo-Poderoso. Você é um farsante e eu vou derrotar você com a minha Sudarshana Chakra, e etc, etc, etc. Aí Krishna lê aquela mensagem enorme, assim, de ameaça de uma personalidade, um rei, dizendo que ele era Krishna, dizendo que ele era Vasudeva. E os ministros todos, assim, Prabhupada escreve que todo mundo começa a rir e Krishna dá uma gargalhada, assim, depois, né? E aí Krishna responde para ele, né? Você pode falar o que você quiser, mas eu vou aí combater com você, né? Você parar de fingir que é Deus, você é um farsante, parar de usar os símbolos de forma falsa, né? Krishna responde assim meio que na mesma moeda, e no fim da nossa batalha o seu corpo será comido por cães e chacais e os seus olhos serão bicados por aves, né? Esse será o seu fim. Aí Krishna vai lá combater ele, e aí quando Krishna chega assim na frente do reino dele, tá um de frente pro outro, Krishna vê que ele tá vestido assim exatamente como ele. E na descrição da vida íntima desse rei, ele realmente se comportava como sendo Vishnu. Em todos os sentidos, toda a corte acreditava que ele era Vishnu. Esse passatempo assim, é bem inacreditável, assim, mas é bem compreensível que ele tenha acontecido. E aí, esse rei, ele tá de dote amarelo de seda, ele tá com a guirlanda de flores de Vishnu exatamente igual às guirlandas tradicionais, ele tá com shrivatsa no peito, ele tá com os brincos de tubarão, ele tá com pena de pavão, ele tá igualzinho a Krishna. E aí Prabhupada diz assim que ele parece um ator numa peça de teatro. E aí Krishna, quando ele vê esse rei Paundraka assim, nessa postura assim, de imitá-lo diretamente, né, ele começa a rir, assim, ele diz assim, Prabhupada diz assim, Krishna até tenta segurar o riso, mas ele não consegue, ele dá gargalhadas, assim, e depois é evidente que a gente sabe que ele derrota esse rei e tudo mais, mas, olha, essa personalidade, o rei Paundraka, ele conhecia detalhes sobre Krishna, ele se vestia exatamente igual, ele falava igual a Krishna, e a forma como ele conheceu que era invejosa, ele mesmo acreditou na ilusão dele de que ele realmente era Krishna. Então Krishna misericordiosamente tira a vida dele para que ele pare de cometer essa insanidade, né? E de fazer tanto malefício para os outros, né? Porque as pessoas estavam acreditando que uma pessoa era Krishna, que era Deus, e que não era de fato, né? Então, uma forma, assim, totalmente deturpada da gente conhecer Krishna, né? A gente tem muitos exemplos disso, de qual é o sentimento que a gente deve colocar no nosso coração, qual é a qualidade do sentimento que a gente tem para que esse conhecimento transcendental ele seja efetivo de fato. E da forma de conhecer Krishna, assim, perfeita, a gente tem o exemplo das gopis, né? A gente tem muitos devotos, assim, incríveis nos Shastras, tanto Yudhishthira, quanto Bhishmadeva, Draupadi, Devaki, Kunti Devi, enfim, são muitos, mas como os acharyas nos ensinam, as gopis, elas são o passo delas que todos devem seguir, né? Por quê? Porque as gopis, elas estão colocando os outros em serviço devocional, porque as gopis, elas abandonaram
tudo por Krishna. Daria para ficar assim dias falando sobre as qualificações das gopis, são infinitas, são muito grandes, né? Então, as gopis assim, elas não estavam interessadas nem um pouco na opulência de Krishna. O que Krishna poderia dar para elas? Elas simplesmente amavam Krishna como ele é. Da mesma forma que Prabhupada instrui a gente que a gente estude a Bhagavad Gita como ela é, ele também coloca nos significados da Gita que a gente aceite Krishna como ele é, porque nós criamos uma projeção nesse mundo material em relação a Deus, né? Aí quando ele se apresenta como ele é, a gente não aceita como ele é, né? Então, as gopis, assim, são o nosso grande exemplo. E parece uma coisa muito distante, assim, muito difícil, mas seguir os passos das gopis, sim, isso tem diversos níveis, mas em pequenas coisas da nossa prática espiritual, a gente pode seguir os passos das gopis. Então, que nem a Karuna, ela me convidou para dar essa palestra hoje, e ela seguiu o passo das gopis fazendo isso. Como? Colocando os outros em serviço devocional. Então, você executa serviço devocional, ajudando os outros a executarem serviço devocional também, interessados que os outros executem serviço devocional. E graças a isso, assim, se alguma pessoa se beneficiar, por exemplo, com essa fala de hoje, ela também vai se beneficiar com isso. Então, nenhum esforço em consciência de Krishna, ele é em vão. Então, às vezes, a gente quer fazer coisas muito grandes ou quer fazer coisas muito perfeitas, mas não há caso disso, assim. A gente tem que entender que qualquer pequena coisa que pareça pequena, feita em consciência de Krishna, de forma pura, ela é como um diamante para Krishna. A gente está fazendo para Krishna. Então, Krishna aceita aquilo de forma muito preciosa, né? Fazendo da forma correta e remando favoravelmente, né? Para que esse barco do conhecimento transcendental ele vá na direção certa, né? E faça e cumpra com o seu dever, né? A gente somos várias perninhas e bracinhos, assim, ajudando que esse barquinho ele ande, né? E tudo é benéfico. Então, outra coisa que eu queria falar sobre esse conhecimento transcendental é que nós buscamos muitas coisas nesse mundo, né? Então a gente pensa, dentro desse âmbito de dúvida que a gente reside nesse mundo, que muitas filosofias, muitos conhecimentos se apresentam pra gente, a gente pensa que a gente vai conseguir mitigar as nossas dúvidas ou obter coisas que a gente quer fora desse conhecimento transcendental. Então a gente busca o gozo dos sentidos, a gente busca satisfação numa família, a gente busca satisfação no trabalho, não tem nada de errado nisso. O problema é quando isso se torna o centro das nossas vidas, da nossa energia, né? Então, tudo que a gente busca no âmago do nosso coração, tudo que a nossa alma busca mais profundamente está dentro desse conhecimento transcendental. Tudo que a nossa alma mais busca, Krishna pode nos dar. É a única pessoa que pode nos dar, na realidade, né? E os devotos puros, né, que estão cumprindo o papel de representantes de Krishna. Então, e não é para a gente entender que a gente deve se tornar cego em relação às outras formas de conhecimento que existem. Né? Então esse conhecimento transcendental é a única coisa que eu preciso, então eu vou agir numa plataforma na qual todo o resto não é útil para mim. Não é o caso disso também. A gente pode entrar em contato com outros conhecimentos de forma que a gente consiga, na medida que a gente consiga ir trazendo esse conhecimento de forma que possa aprofundar a nossa compreensão espiritual ou colocá-lo a serviço de Krishna, né? Então essa é a forma correta de usar os outros conhecimentos assim em Bhakti Yoga, né? Colocá-los a serviço de Krishna também, o que a humanidade tem produzido. Agora, depois de introduzir o tema, não, mas tudo isso foi sobre equilíbrio e entusiasmo, mas agora eu quero falar assim diretamente sobre equilíbrio e entusiasmo, né? Nesse verso 42, Krishna, quando ele fala para Arjuna assim, levante-se e lute, ele vai falar utistá, né? Levante-se para lutar. Né? Depois de mitigar todas as dúvidas, levante-se e lute. O mesmo prefixo que a gente encontra na palavra utsaha, né? Que é posicionar-se, né? Estar entusiasmado. Né? Esse uts que a gente vê antes, assim, ele é você se posiciona, você se coloca. Então, utsaha é um estado de uma postura, né? De entusiasmo. Né? E a gente tem muitas formas de compreender esse entusiasmo. E uma delas, assim, que eu vi uma vez numa palestra, e tem tudo a ver com o tópico de entusiasmo, porque quando a gente vai buscar o entusiasmo em consciência de Krishna, a gente se depara com uma coisa no meio desse processo. Essa coisa é o ahankara, é o falso ego, né? Então, Hridayananda Goswami, ele apresenta numa palestra dele, assim, esse tópico de uma forma como um mestre, assim mesmo, eu achei muito interessante, que as duas facetas do falso ego, né? Então, é uma moeda que tem duas facetas. Então, uma pessoa pode pensar, assim, em questão de autoestima, para poder se manter entusiasmado, né?
e questão de como lidar com o nosso ego de forma saudável, né? Já que a gente tem ele, a gente vai ter que usar ele de alguma forma. Então a pessoa pode pensar assim, eu sou completamente incapaz, eu não sou capaz de executar nada para Krishna, eu não sou bom em nada, e por eu ser tão incapaz, assim, por eu me sentir tão mal em relação a mim mesmo, eu simplesmente não faço nada. Isso é uma faceta do falso ego, do ahankara. A outra faceta da mesma moeda, que é esse ahankara, é eu pensar assim, olha, eu não preciso de ninguém, não preciso de ninguém mesmo, não preciso de ajuda de ninguém, não preciso de amigo, não preciso de Krishna, não preciso de escritura, não preciso de nada, não preciso de mestre, essa coisa de guru, não preciso de nada disso. Eu sou capaz por mim mesmo de me libertar dessa realidade material, ou eu sou capaz assim de fazer o melhor serviço para Krishna possível e esqueço até mesmo de orar para o próprio Krishna para ajudar a executar esse serviço. O que a gente sabe que ao longo do processo essas coisas acontecem. Então são as duas facetas do falso ego. Eu sou incapaz completamente e eu sou totalmente capaz sozinho por mim mesmo. É engraçado, né? Porque essas duas facetas, elas não vão nos levar a ter um entusiasmo constante no modo da bondade equilibrado. Em algum momento a gente vai se frustrar muito, né? Com essa postura. Então, qual é a postura correta de utilizar o nosso ego, o nosso ahankara, assim, né? A nossa autoestima. Eu sou capaz, graças à misericórdia de Krishna. Então, graças à misericórdia de Krishna, eu posso executar isso, porque Krishna é ilimitado, Krishna é inconcebível, de alguma forma ele vai me ajudar. Então, mesmo que eu não execute essa ação que eu quero executar com perfeição, pelo menos Krishna vai me ajudar a fazer ela. Então, essa é a forma que o devoto tem que pensar na sua prática espiritual, para ir purificando esse ego, para ir melhorando essa autoestima, essa mentalidade, poder entrar nesse estado de entusiasmo, que é um estado que todo mundo quer ter. O entusiasmo, ele é um humor refulgente, a gente vê que os devotos puros, eles estão sempre entusiasmados. Então é sempre muito benéfico, né, a gente manter esse estado de consciência, esse estado positivo que o entusiasmo nos traz. Outro aspecto que eu acho muito interessante esclarecer em relação a entusiasmo, e é apresentado nesse livrinho aqui, Razão e Divindade, de Hridayananda Goswami também, no capítulo 4, das culturas animistas ao personalismo. Esse livro é muito bom, todos os capítulos são muito bons, e ele apresenta um ponto em relação à diferença entre fanatismo e entusiasmo, o que é bem legal a gente trazer para dentro do coração, assim, e entender isso também. A gente pode ver na própria etimologia da palavra, né? Entusiasmo, Deus dentro, estar em Deus. Então, um entusiasmo no qual Krishna está no centro é yoga, né? E o fanatismo, ele está referente à palavra grega phanum, que está ligado a templo. Então, aqueles que estão dentro do templo e aqueles que não estão. Então, o fanático, ele faz a diferenciação entre aqueles que são e aqueles que não são. Então, é bem interessante assim, a gente perceber a diferença em relação a isso, porque o entusiasmo, ele é um estado de confiança, ele é um estado de moderação, ele é um estado comedido. Ele não é o caso, assim, da gente querer demonstrar que a gente é mais entusiasta, porque, sei lá, eu como mais praçada, eu pulo mais alto, eu grito mais, ou, sei lá, eu canto mais voltas de japa. Ele é um estado que a gente introspecta ele para dentro da gente, esse entusiasmo. É um estado de confiança. A minha base é sólida, por isso eu me mantenho constante. Essa constância positiva é entusiasmo. Agora, esses aspectos externos, medir por coisas externas, assim, isso vai se tornando fanatismo, né? E Hridayananda Goswami, ele vai colocar, assim, nesse livro Razão e Divindade, que o fanatismo, assim como a gente vê que o ahankara tem duas facetas, o fanatismo também tem duas facetas, né? Uma faceta desse fanatismo religioso, né, é a pessoa pensar que só a religião dela salva. Só a minha linha espiritual é a única que leva a Deus. Qual é o erro filosófico dentro dessa visão? Qual é a falta de perspectiva assim, filosófica dessa visão? Eu não consigo ver atributos de Deus em outras linhas espirituais. Então, como eu não tenho a minha visão treinada para ver Deus em tudo e para ver os atributos de Deus em tudo, eu não consigo ver a manifestação de Deus em outras linhas, em suas diferentes
níveis de realização, Brahman, Paramatma, e também as qualidades devocionais manifestas nas pessoas que praticam aquelas linhas, porque a gente percebe a presença de algo através dos atributos que ela apresenta. Então, se uma pessoa de uma linha espiritual apresenta atributos que são obtidos através da devoção e da prática de amor, caridade, etc., da relação com Deus, a gente pode ter como referência para a gente de que Deus está ali presente, sim, né? Então, ter essa visão, assim, que não consigo perceber Deus em outras linhas espirituais, é uma visão muito danosa e a gente não deve cultivar ela. A outra visão desse fanatismo, uma é achar que só a minha linha salva, né? Só a minha linha tem Deus, as outras não têm Deus. A outra faceta desse fanatismo é a gente achar que todas levam para o mesmo caminho. Charadeva coloca isso de forma bem clara, assim, que todas as linhas espirituais vão chegar na mesma meta. Esse é um assunto delicado, porque a Charadeva coloca bem claro, assim, eu acho bem bacana ressaltar isso, que pessoas que acham que todas as linhas espirituais são absolutamente iguais, elas simplesmente não têm interesse em estudar profundamente nenhuma delas, porque isso é muito simples, assim. Quando você é um atleta e você corre e a sua meta nessa corrida é 10 quilômetros, a sua corrida acabou quando você chegar no 10 quilômetros. Quando a sua meta é 20 quilômetros, a sua corrida acabou quando você chegar a 20. Então, você dizer que todas essas corridas vão levar a mesma distância não é correto. Então, essa é uma outra forma de fanatismo que a gente encontra muito em Kali Yuga. Então, se o objetivo de uma pessoa, na linha espiritual dela, é desenvolver devoção por Ganesha, ela vai desenvolver devoção por Ganesha, né? Ela pode desenvolver qualidades dentro disso? Pode, até onde aquele processo que ela está executando permite. E da mesma forma, isso vai, se minha linha espiritual é colocando bem dentro da linha politeísta dos Vedas, que é o personalismo e impersonalismo. Então, se eu sou um impersonalista, a minha meta é o Brahman. Quando eu chegar ao Brahman, eu vou parar. O único ponto é que para o personalista, o Brahman ele é só uma etapa, ele não é o fim, né? Ele é só uma etapa de realização de Deus, ele é a primeira. Quando começou a entender Deus, o primeiro aspecto é Brahman. Para o personalista vai até, depois de Paramatma, Bhagavan, para entender Krishna. Então, são as duas facetas do fanatismo. Assim, a gente achar que só uma religião salva ou eu achar que todas vão me levar para o mesmo lugar, né? Isso tem que ser entendido de uma forma bem assim filosófica, bem refletida, para a gente ver também que Krishna vai dizer na Gita assim: todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, porque não existe outro caminho que não seja Krishna. Aí Prabhupada vai explicar para a gente sobre isso, que qual é a função da gente apresentar a consciência de Krishna, então, já que está todo mundo indo para Krishna igual, diminuir o tempo de sofrimento, porque faz muita diferença a gente passar 1 trilhão de anos sofrendo na matéria, 1 milhão de anos reencarnando, e a gente passar mais algumas poucas vidas, ou somente uma, como o Prabhupada coloca, que é possível, na mesma vida que você conhece, se você se rende absolutamente, né, você atingir um estágio avançado de devoção e de amor por Krishna. Então, esse é o nosso grande objetivo, né, diminuir esse sofrimento das entidades vivas, e como serventes de Prabhupada, né, como serventes dessa missão. E outro ponto sobre entusiasmo é o entusiasmo no modo da bondade e o entusiasmo no modo da paixão, né? Então, eu já tinha colocado aqui a pessoa, assim, que ela quer ser um entusiasta no modo da paixão e ela não coloca isso dentro da postura devocional de forma comedida, o que pode acontecer é que ela vai se tornar, com o tempo, uma pessoa que vai tirar Krishna do centro, porque ela vai acabar querendo se engrandecer. Isso está no significado do verso que a gente leu agora, assim, né? A pessoa estuda o Bhagavad Gita de forma incorreta e ela quer o quê? Ela quer se engrandecer. Ela tira Krishna do centro. Por isso que é extremamente saudável para as entidades vivas. É um processo realmente muito saudável que a gente coloque Krishna no centro em todos os sentidos, né? Para que a gente não gere esse humor assim de autoengrandecimento, mas o nosso objetivo é o quê? Engrandecer Krishna. Então as pessoas podem conhecer os devotos às vezes assim e falam assim: mas eles só falam de Krishna. E a gente vai ficar falando de Krishna mesmo, porque é isso que está sendo dito para a gente fazer, né? Então a gente fica falando de Krishna. E é uma forma da gente ir também purificando o nosso falso ego, né? Porque a tendência da entidade viva é querer falar dela mesma, né? Então quando a gente fala de Krishna, a Krishna é ilimitadamente amoroso, então ele é um objeto de amor infinito. Então assim, a gente não tem como colocar
esse mesma proporção de amor para uma outra entidade viva condicionada nesse mundo material. Ele vai ter uma limitação. Mas quando a gente direciona esse amor para Krishna, ele é infinito. Então Krishna vai devolver para a gente com um amor muito, muito grande que a gente vai poder direcionar de forma correta. Então os benefícios assim da gente estudar de forma correta, de ter um entusiasmo comedido, no modo da bondade, né, que sirva assim como uma ferramenta de controle da mente, né, que não sirva como uma ansiedade, né. E agora para finalizar, assim, eu nem sei quanto tempo que deu, estamos a 50 minutos já, não tem nada mais interessante para a gente se entusiasmar por do que Krishna, né. Aí tem uma, na página, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho, aqui. O verso 33 do Brahma Samhita. Ele vai falar assim: adoro Govinda, a suprema personalidade de Deus, que é original e não dual. Então Krishna, a pessoa original, que está fora da dualidade da matéria, é infalível, não tem começo. Muito embora se expanda em formas ilimitadas, ele é o original, e muito embora seja a pessoa mais idosa, ele sempre se mostra como um jovem viçoso. Então, um ancião que retém todo o conhecimento do universo, mas que sempre se apresenta como um jovem viçoso, que sempre se apresenta como um jovem belo e atrativo. E é eterno, bem-aventurado e onisciente. Então, são muitos atributos assim que Krishna tem para a gente ver que não tem coisa melhor para a gente se empolgar, para a gente se entusiasmar por, do que não sendo Krishna, né? A gente pode depositar assim toda a nossa confiança e todo o nosso entusiasmo em Krishna, porque isso não vai ser perdido em momento algum. E Srila Prabhupada coloca no verso 36 do capítulo 4 e no canto 1 do Bhagavatam ele também coloca num dos significados. Até a gente estava estudando isso no nosso grupo de estudos que a gente tem aqui em Porto Alegre, que o processo da consciência de Krishna, Prabhupada usa sempre essas mesmas palavras, não é uma interpretação minha, assim, é as palavras que Prabhupada usa. Ele coloca que a consciência de Krishna no processo de Bhakti, ele é sublime e fácil. E Prabhupada repete essas palavras no Bhagavatam, né? Ele é sublime e muito fácil, ou seja, você obtém um resultado muito elevado de uma forma muito simples. E além de tudo, ele é um processo muito feliz. Então, a gente tem que buscar, assim, o máximo possível, manter a nossa mente de forma positiva em relação ao processo espiritual, porque muitas vezes nós vamos cair nas armadilhas, né, das frustrações, das nossas irritabilidades, e a gente vai ver na prática que a nossa devoção ela vai mitigar. A nossa japa não vai ficar tão boa, com o tempo a gente vai parar de cantar japa, a gente vai começar a parar de fazer a nossa prática. E isso tudo foi porque nós fomentamos os pensamentos e a postura errada. Então, vou fazer o processo desde o início de novo, quando algum de nós chega nesse ponto, né? Alimentar os pensamentos certos, né? A postura correta, evitar as posturas inadequadas, porque como a gente vê, tem uma determinada postura, tem um determinado tipo de pensamento que é favorável e está sendo explicado exaustivamente para a gente nas escrituras. Então, é isso. Esse era o verso de hoje, com o tema equilíbrio e entusiasmo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou conseguindo ler os comentários aqui. Se alguém tem alguma pergunta, pode me fazer agora, sobre esse tema ou sobre o verso. Deixa eu ver. Acho que não, né? O que está me parecendo aqui é que não tem nenhuma pergunta, tá certo? Estou olhando aqui no computador para verificar também. Deixa eu ver. Então, como não tem nenhuma pergunta, pelo que eu olhei aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Surgiu aqui
Surgiu aqui um comentário, mas ele parece que não está completo. Politeísmo védico. Você e não terminou. Mas ele perguntou, politeísmo védico, você. Aí acabou aí. Mas, assim, se em algum momento eu falei politeísmo védico quando eu quis falar de personalismo, em personalismo a palavra é monoteísmo, tá? Corretamente, assim. Tanto o personalismo da gente é bem politeísta mesmo, apesar de que o monoteísta, apesar de que os Vedas apresentam sim um processo politeísta, né? Os Vedas apresentam diversos tipos de processos espirituais para diversos tipos de pessoas em diversos tipos de consciência, como a gente bem sabe disso. Mas então é isso, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela Karuna ter me convidado e muito obrigada pela congregação de Recife também, por esse convite. Eu achei muito bacana assim, a importância que se deu a dar continuidade ao ciclo de palestras do Mês da Mulher. A gente vê assim, quantas mulheres assim, excelentes apareceram aí, dia após dia, trazendo suas realizações. E eu espero que depois desse Mês da Mulher isso continue. Então, todas as glórias ao Bhagavad Gita e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.